Olá, quem está no processo de submeter uma tese sabe que às vezes parece um verdadeiro labirinto, né? É tanto formulário, tanto prazo, mas olha, calma. Não precisa ser esse bicho de sete cabeças. A gente está aqui justamente para isso, para decifrar juntos o protocolo oficial da UTIC, passo a passo. A ideia é deixar esse caminho até a defesa o mais suave possível. Então, o nosso roteiro aqui é bem direto ao ponto. A gente vai passar por 5 etapas-chave. Primeiro, a inscrição do tema. Depois, o projeto de tese. Aí vem a tese final em si, a parte crucial dos documentos para a defesa e, para fechar, alguns avisos que, sério, podem salvar o cronograma de qualquer um. Vamos nessa? Muito bem! Começando pelo comecinho de tudo. O primeiríssimo passo oficial é a inscrição do tema da pesquisa lá na universidade. É aqui que a jornada começa para valer. Olha, o processo aqui é bem simples, mas tem que ter atenção. Primeiro passo, preencher o formulário da secretaria. Segundo, e esse aqui é super importante, o formulário precisa ter a assinatura de quem está fazendo a tese e do orientador. Parece óbvio, né? Mas sem as duas assinaturas, o processo não anda. E aí, depois disso, é só aguardar a aprovação oficial para poder seguir em frente. Ok? Tema aprovado? Perfeito! Agora a gente avança para o próximo grande marco, a submissão do projeto de tese. É nesse momento que o esqueleto de toda a pesquisa é apresentado e avaliado. Para essa etapa, são 3 passinhos. Primeiro, preencher aquele formulário específico para leitura do projeto de tese. Segundo, entrar em contato com o setor administrativo para acertar o pagamento da taxa. E agora, uma dica valiosa que está no próprio protocolo. O projeto já assinado pode ser enviado para a secretaria enquanto o pagamento está sendo processado. Isso adianta muito a vida e pode economizar um tempo precioso. E o tempo de espera? Bom, depois que o pagamento é confirmado, o prazo que a universidade dá para avaliar o projeto e emitir o relatório é de mais ou menos 30 dias. É bom ter esse número em mente na hora de montar o cronograma, sabe? Certo, projeto aprovado, tudo certinho. Agora a gente chega na fase principal, a entrega da tese final e, claro, as possíveis revisões que podem surgir. Com aquele relatório do projeto em mãos, a missão agora é aplicar todo o feedback, fazer os ajustes e finalizar a redação da tese. Um detalhe que não pode passar batido, a versão final tem que ser enviada em PDF e, de novo, com a assinatura do orientador. Essa assinatura é a chave. Agora, sempre surge aquela dúvida, né? E se o relatório da tese vier pedindo uma releitura? Ou seja, se forem necessárias revisões mais profundas. O que acontece? Como proceder? Certo, se a tal da releitura for solicitada, a regra é bem clara, o processo meio que reinicia. Vai ser preciso preencher um novo formulário de solicitação e também pagar uma nova taxa para só então poder reenviar a tese com todas as correções. Ok, chegamos agora na parte que eu diria que é a mais crítica de todo o protocolo. Sério, qualquer deslize aqui pode travar a defesa. Vamos falar da lista de documentos obrigatórios. Então, atenção total nesse momento. Para quem é do mestrado em Ciências da Educação, vamos lá, item por item. Precisa ter cópia autenticada do RG, certo? Cópias do certificado de estudos e também do diploma da graduação. E atenção, os dois precisam da apostila diária. E por fim, a carteira de imigrações válida. E não é só válida, ela tem que ter sido emitida pelo menos 6 meses antes da defesa. E o detalhe final, tudo isso precisa ser autenticado em um cartório paraguaio. Já para o pessoal do doutorado, os requisitos do RG e da carteira de imigrações são os mesmos. A grande virada de chave, como a gente vai ver, está no jeito de comprovar o título de mestre. Isso muda bastante dependendo de onde o mestrado foi concluído. E essa comparação deixa tudo bem claro. Se o mestrado foi feito em algum país do Mercosul, o caminho é parecido com o da graduação. Entregar cópias autenticadas do certificado e do diploma de mestre com a apostila diária. Agora, se o mestrado foi feito fora do Mercosul, o jogo muda. É obrigatório conseguir o reconhecimento do título junto ao CONESUR, lá no Paraguai, e ter essa resolução em mãos antes da defesa. Isso é fundamental. E tem ainda um terceiro cenário. E se o mestrado foi feito numa universidade do próprio Paraguai? Nesse caso, a exigência é que o título esteja certinho, registrado lá no portal de dados abertos do MEC. É muito importante checar essa informação com bastante antecedência para não ter surpresa. E para a gente fechar, vamos para alguns avisos finais que são, assim, essenciais. Pense neles como aqueles detalhes que podem impedir que todo um trabalho seja bloqueado no último minuto por uma questão de burocracia.
Olha só que interessante essa citação, que vem direto do protocolo. Não são aceitos comprovantes de trâmite em andamento. Isso aqui é principalmente sobre a carteira de migrações. Sabe aquele papel que diz que a renovação está em andamento? Pois é, ele não serve. Não adianta. O que vale é o documento físico válido. É indispensável. E aqui, 2 lembretes finais. Primeiro, uma dica bem prática. Guarde todas as carteiras de migrações antigas, porque a universidade pode pedir para ver. E segundo, e talvez o mais importante, se faltar qualquer um dos requisitos, seja acadêmico, administrativo ou documental, a apresentação perante a banca simplesmente não acontece, fica bloqueada. Não tem jeitinho, não tem exceção. Mas por que essa rigidez toda? A resposta muda a perspectiva. Não são apenas regras da UTSC, são, na verdade, exigências do MEC, o Ministério da Educação, para a etapa que vem depois da defesa, que é o registro oficial do título. Então, no fundo, a universidade está garantindo que tudo esteja perfeito para essa etapa final, que é a que realmente importa. Isso tudo nos leva à pergunta final, que na verdade é o grande resumo da ópera. A preparação de todos esses documentos não é só para passar pela defesa, entende? É para garantir o registro oficial do título. Então a pergunta que fica é: essa documentação toda está pronta para o registro? Se organizar desde o início é, sem dúvida, o grande segredo do sucesso.